Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar mais uma vez das lutas entre Axel Kovacevic, Miguel Dias e Robbie Keane. A polêmica continua, como o invencível Axel perdeu tão facilmente para o Miguel. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Já começo falando que quando eu falei que o Robbie poderia ter vencido o Axel, sim, isso não faz de mim um fanboy do Robbie. Até porque muitas vezes aqui no canal eu ouvi de fãs do Robbie que eu sou fanboy do Miguel. Pelo simples fato que eu falei que o Miguel merecia sim vencer o Sekai Taikai por tudo que ele passou e por tudo que ele apresentou nessa sexta temporada. Então vai ser sempre assim, se eu falar bem do Robbie, alguns fãs do Miguel vão falar que eu sou fanboy do Robbie. E se eu falar bem do Miguel, alguns fãs do Robbie vão falar que eu sou fanboy do Miguel. E mesmo assim eu não vou deixar de explorar o melhor de cada personagem por causa disso. Feito esse esclarecimento, eu continuo com a mesma opinião de que os dois poderiam vencer o Axel. Vi um comentário falando que a pressão do Sensei Wolf não abalou o Axel nessa parte 3 da sexta temporada. No entanto, a pessoa não levou em consideração que nós temos que lembrar que o Axel da parte 2 sofria sim pressão do Sensei Wolf, mas cobrando mais desempenho dele. Nós temos que lembrar que o Axel da parte 2 parecia invencível, ninguém conseguiu tocar nele. É diferente da pressão que o Axel sofreu nessa parte 3, porque o Robbie conseguiu acertar vários chutes na cabeça dele, marcando vários pontos. Inclusive aquele último chute do Robbie, seguido daquele sorrisinho, foi uma espécie de eu posso vencer essa luta. E nós vimos que o Axel ficou bastante abalado. E isso fez com que o Sensei Wolf tomasse a decisão de que ele teria que jogar sujo. É muito fácil chegar no meu vídeo e falar que qualquer comparação com a luta do Miguel é a mesma coisa que desmerecer a vitória do Miguel, e isso não é verdade, porque o Miguel mereceu vencer esse torneio. Mas alguns fãs do Miguel deveriam escutar o Robbie quando ele falou que nem tudo é sobre o Miguel. Então na hora que eu tiver que falar do Miguel, eu vou falar e vou exaltá-lo. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas vi alguns falarem que a luta do Axel com o Robbie, o Axel estava muito superior porque ele estava vencendo de 11-6. E isso é uma questão de ponto de vista, porque o Axel começou ganhando de 5-1. E como já falei no vídeo anterior, o Robbie foi capaz de se adaptar depois daquele discurso do Daniel. E ele estava ganhando cada vez mais espaço na luta. E como eu falei, depois daquele último chute, o Robbie mandou um recado com aquele sorrisinho: eu posso te vencer. E o Axel meio que entendeu isso, tanto que ele falou para o Wolf que ele estava se adaptando. Mas o Axel, como tinha confiança, falou que poderia vencer o Robbie sem que ele precisasse trapacear. No entanto, o Wolf já não acreditava mais no seu aluno naquele momento. Ou pelo menos ele não acreditava 100%, porque se ele acreditasse 100% na vitória do Axel, ele não teria pedido para ele jogar sujo. Porque antes da luta, o Wolf falou para o Silver que ele não precisava se preocupar, e percebeu que todos estavam com medo pelo que o Axel fez em Barcelona. Outra coisa que alguns observaram bem é que o Axel não mostrou os movimentos que ele utilizou contra o Robbie em Barcelona, tanto que ele surpreendeu o Demitri e o Falcão, que falaram que ele não lutava desse jeito. E como alguns falaram, o Robbie teve que se adaptar a esses movimentos na hora da luta e ele estava conseguindo se adaptar bem. Ele não teve o terceiro round para virar. Então para e pega o recorte do último round. O Robbie iniciou o último round precisando de 5 pontos para empatar, enquanto o Miguel sofreu uma queda, então ele tinha 10 pontos para tirar. Não podemos esquecer que o Axel não conseguiu derrubar o Robbie. Então ambos tiveram seus feitos nessa luta. O Miguel conseguiu tirar uma diferença de 10 pontos e ainda conseguiu nocautear o seu adversário. Vitória merecida, mas não dá para se desfazer do Robbie, que estava conseguindo se adaptar à luta naquele momento, sendo que ele foi o primeiro a tirar o Axel do seu ponto de equilíbrio, porque o Axel até então era invencível. Então, mais uma vez, os dois poderiam ter derrotado o invencível Axel. Mas se ele era invencível, por que ele estava tão nerfado nessa parte 3? Os verdadeiros fãs de Karate Kid provavelmente entenderam o recado da série.
Tanto que já fiz um vídeo nesse canal falando que a história do Axel se parece muito com a de Johnny Lawrence. Os dois eram muito cobrados e eram grandes campeões. O Johnny Lawrence era o atual Rei Cobra em 1984 e bicampeão regional de Karatê de 1982 e 1983. E provavelmente o Chris já estava mirando no Sekai Taikai naquela época. No entanto, o Johnny tinha que lutar contra vários problemas e o primeiro deles era o seu padrasto em casa que não o aprovava. Depois o Johnny não estava bem porque ele terminou com a Ali. Na verdade a Ali terminou com ele e depois Daniel LaRusso apareceu na área. Mas mesmo assim o Johnny ainda parecia invencível no torneio. Nós podemos ver em Karate Kid que muitos consideravam que a vitória dele seria certa. Que o diga a semifinal perfeita dele contra Daryl Vidal, que era um dos grandes campeões do torneio regional de Karatê. E o Johnny venceu ele com uma facilidade enorme. O placar foi 3-0. No entanto, como o LaRusso ia avançando, o Chris decidiu que eles iriam jogar sujo e que ele não ia arriscar a vitória do Johnny. Talvez por não confiar no Johnny 100% ou porque ele queria se vingar do Daniel porque venceu vários de seus alunos durante a caminhada. O Johnny não queria jogar sujo e ele ficou muito abalado naquela final. Por isso ele lutou tão mal e ele tinha certeza de que ele poderia ter vencido o Daniel. Os verdadeiros fãs de Karate Kid e Cobra Kai sabem disso, tanto que o Johnny bateu nessa tecla no primeiro capítulo e no último capítulo ele falou a mesma coisa, que ele poderia ter vencido aquela luta. E os fãs, querendo ou não, o Axel é como um espelho do Johnny. Ele parecia invencível na parte 2, no entanto, nessa parte 3, muita cobrança veio em cima dele depois que o Rob começou a acertá-lo. Sendo que ele já tinha passado pela morte do Quan e agora o Sensei Wolf estava obrigando ele a jogar sujo, coisa que ele não queria. Pra mim não vai ser surpresa nenhuma se em futuras parcelas o Axel aparecer com a mesma história do Johnny, que ele poderia ter vencido o Sekai Taikai. Muitos já deveriam estar acostumados com Karate Kid e Cobra Kai, que sempre acabam vendendo seus antagonistas como se eles fossem imbatíveis. E depois de um tempo, o Karate Kid sempre acaba se adaptando a ele e consegue a vitória. Não podemos esquecer que na parte 1, muitos afirmavam que o Quan era praticamente imbatível porque ele treinou desde criança e ele mostrou habilidades que nem Rob, Miguel ou Falcão mostraram. No entanto, depois que o Quan foi praticamente humilhado pelo Rob, para a maioria dos fãs ele era considerado abaixo de Miguel e Rob. Minha opinião é que o Axel, com toda aquela imponência da parte 2, poderia sim ter vencido Rob Kim e Miguel Dias. No entanto, na parte 3, com todos os problemas que ele enfrentava, ele poderia ter sido derrotado pelos dois, como ele foi derrotado pelo Miguel. E admitir que o Rob também poderia ter vencido não é desmerecer a vitória do Miguel. Mas qual a sua opinião sobre isso, já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.